Sejam muito bem-vindos, amados irmãos e irmãs, à reflexão do Evangelho de hoje, o Evangelho de Marcos, capítulo 4, versos de 35 a 41. Quem é Jesus? No domingo passado, refletimos sobre a força do reino de Deus, expressa nas parábolas. Com elas, os cristãos aprenderam que o projeto de Deus tem dinamismo irresistível. Isso deveria animar os catecúmenos. Esse é o Evangelho de Marcos, que servia-lhes como texto base para a catequese e as comunidades cristãs de todos os tempos. Depois do discurso em parábolas, Marcos apresenta 4 milagres que procuram desenvolver a pergunta fundamental desse Evangelho. Quem é Jesus? O episódio de hoje, em 4:35 a 41, é o primeiro dessa série e serve de teste para as comunidades cristãs. Se o reino, como a semente, possui força irresistível, como repercute na prática dos cristãos? O evangelho de hoje é o teste dessa energia nos conflitos enfrentados pelos que seguem Jesus. É bom salientar que não se trata de um teste individual, mas comunitário. É toda a comunidade que se encontra em alto mar, batida pelo furacão. Marcos inicia notando que o dia está para terminar. Passar à outra margem do lago de Genezaré significa ir a outros povos, os pagãos, para levar-lhes a força da semente. Com isso, fica evidente que sem comunidade cristã é estar a caminho, muitas vezes penoso e assustador. Jesus participa da travessia cheia de perigos e conflitos. Levaram Jesus naquela barca. Estão lembrados disso. Mas ainda tem-se a impressão de que Jesus, ao dar a ordem de passar à outra margem, toma a iniciativa e precede os discípulos no embarque, onde ele já se encontrava. Marcos recorda que havia ainda outras barcas para ele, sinal de que não só a comunidade dos primeiros discípulos, mas as de todos os tempos e lugares são convocadas à travessia. A travessia é difícil e perigosa. Denota-se o furacão que se levanta no mar da Galileia. O mar sintetiza as forças geradoras do mal e hostis ao projeto de Deus. Não se pode ler o episódio da tempestade no lago de Genezaré como simples fenômeno natural frequente nesse lago. A cena toda possui caráter simbólico e catequético, ajudando a buscar descobrir e superar todos os conflitos que emperram ou tentam sufocar o projeto de vida e liberdade, herança deixada por Jesus aos cristãos. Em meio aos conflitos, as comunidades têm a sensação de que Jesus estava alheio aos dramas e tempestades que as ameaçam. Ele está na parte de trás da barca e dorme sobre um travesseiro. Aos discípulos cabe a tarefa de remar, enfrentando o furacão. Daí a pergunta um tanto irônica dos discípulos: Mestre, não te importas se vamos perecer? É um pouco a sensação dos que não acreditam fortemente na força que levam consigo no barco. De fato, as ordens de Jesus ao vento e ao mar, silêncio, cale-se, e a consequente bonança obtida, revelam quem é Jesus. Aplacar o mar e amansar-lhe as ondas é, segundo o Antigo Testamento, prerrogativa exclusiva de Deus. Só Deus faz isso. Em Jesus, age Deus. Não esqueça disso. As ordens dadas ao vento e ao mar fazem parte das narrativas de exorcismo.
Jesus tem o mesmo poder de Deus, o poder de reduzir ao silêncio e ao nada o que impede a comunidade cristã a realização do projeto divino. Mas que um Jesus taumaturgo, o Evangelho nos fala de alguém ao qual os cristãos precisam aderir plenamente como condição única para realizar um sucesso ou com sucesso a travessia, porque são tão medrosos. Ainda não tem fé? Jesus pergunta isso. O Evangelho de hoje termina com a referência ao medo dos discípulos, que perguntam: quem é este homem, a quem até o vento e o mar obedecem? O medo denota que eles não foram aprovados no teste pelo fato de não terem ainda descoberto quem é Jesus. Que homem era aquele que estava no barco com eles? Tema que permeia todo o Evangelho de Marcos. Os discípulos, ao contrário dos espíritos impuros, aos quais Jesus impõe silêncio, com dificuldade conseguirão eliminar o medo e ver em Jesus o Messias, o Salvador, aquele que tudo pode. Só os que de fato aderem plenamente é que poderão reconhecê-lo como Filho de Deus. Pense bem nessas palavras e acolha o Evangelho de hoje como força para enfrentar as dificuldades, as intempéries da vida.